Olá, leitores! Voltei mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai falar sobre Ben-Hur. Ben-Hur eu li pelo Kindle, acaba sendo mais vantajoso para mim ler os livros pelo Kindle. Ultimamente, eu li essa edição aqui, edição do 7º selo, excelente edição, recomendo para vocês, tá? Tem capa dura, eu vi na Amazon, quem quiser o livro físico, eu vi que tem capa dura. O livro Ben-Hur eu li entre final de dezembro e começo de janeiro. Ele é um livro de aproximadamente 800 páginas e eu, que tenho uma meta de leitura, uma velocidade de leitura um pouco mais baixa do que a maioria das pessoas que eu observo, eu li rápido, tá? É um livro muito descritivo, mas não é cansativo e eu já vou explicar o porquê. Bom, Ben-Hur foi escrito em 1880 por Lew Wallace e, como o próprio título dele já diz, né, ele é um livro dos tempos de Jesus, do tempo de Cristo. Porque a gente vai acompanhar toda a trajetória de Cristo, do nascimento até a crucificação. Porém, ali vem a sacada de mestre do autor. Este livro, ele não é focado em Jesus Cristo, ele não é o protagonista dessa história. O protagonista é o Ben-Hur, que leva o título do livro. E ali ele traz Jesus em algumas aparições importantes e relevantes para a história, mas não ultrapassa o que é o Ben-Hur, não ultrapassa o protagonista. Eles trabalham aqui de forma muito entrelaçada, muito harmônica, sem que um roube o papel do outro. Gostei muito desse ponto. No vídeo que eu vou fazer, não tem muito que fazer, eu não tenho muito para onde correr, eu vou acabar dando spoiler, porque se eu tenho que falar, tenho que explicar alguns pontos que para mim foram relevantes, eu vou ter que explicar. Então vai acabar saindo spoilers, então já deixo aqui esse avisozinho de spoiler, não tem muito para onde correr aqui neste vídeo, porque foi um livro onde eu realmente eu matutei para tentar entender como que eu poderia trazer ali todas as reflexões que eu quero trazer sem trazer spoiler e não cheguei a lugar nenhum. Então, vou fazer o que eu deveria fazer desde o começo. Realmente vou ter que contar algumas coisas. Vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui, tô com a minha colinha, anotei alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro, é o comportamento romano. Este livro ele vai trazer questionamentos políticos, religiosos, comportamentos sociais, e um dos mais importantes, mais trazidos aqui para nossa história é o comportamento romano. Aqui a gente tem um judeu e um romano como protagonista e antagonista no livro, e a gente vê muito como que era esse comportamento de Roma perante os outros povos. Aquela questão de dominação, de força, de opressão, até mesmo contra as outros povos ali que eram ali o que acontecia na época, de como que era nesse período de César, né? Eles falam muito sobre o período de César no livro, então a gente traz muito desse comportamento romano para a história. Outro ponto que eu quero trazer é para a narrativa, como eu já disse, é uma narrativa reflexiva, muito descritiva, é uma narrativa impecável. Só que o narrador, ele é um amigo, gente. O narrador ele se torna seu amigo durante todo o livro. Ele pega na sua mãozinha assim e fala: vamos caminhar, amiga, vamos caminhar que a gente vai ler uma história incrível. Ele situa você, ele praticamente conversa com você durante todo o livro. Ele se tornou incrível o narrador na história, porque ele foi muito presente ali, desse diálogo, né, nessa união dos fatores. Então, por isso que o livro não se torna cansativo. Ele é um livro que ele se desenrola muito bem por conta disso. Ele tem um narrador que se aproxima muito do seu público. E neste livro, em específico, a gente trabalha também questões como vingança e ódio. Ele é praticamente como o dilema central dessa história. E é interessante que o narrador ele vai demonstrando realmente muito para você sobre isso. Então, torna-se o livro uma leitura muito prazerosa de ser feita. Narrando um pouquinho da história. A história ela começa, e ali eu vou dar um detalhe de como que é esse narrador. Tem um camelo andando no deserto, tem uma pessoa ali em cima deste camelo, a gente não sabe quem é essa pessoa, e ali o narrador ele vai: bom, essa pessoa tá vestida assim, ela tá usando tal peça, ela tá usando tal coisa, ela não está portando isso, então provavelmente ela não está se sentindo em perigo, ela não está portando aquilo, ela está portando isso. Ele vai instigando você também a se questionar.
né? Ele não simplesmente joga os fatos, ele leva você também a refletir ali. Poxa, o que aquela pessoa está fazendo ali no deserto, sozinho, andando ali, muito bem trajado e tudo mais. Então ele leva você a essa reflexão. Na verdade, essa é a introdução para os Três Reis Magos, tá? É uma história talvez muito conhecida por vocês. Ali, então, os Três Reis Magos, eles se encontram, eles recebem um chamado, eles se encontram, cada um relata a sua história. São os 3 primeiros capítulos do livro e são capítulos maravilhosos esses 3 primeiros. Ele já te cativa logo no começo. Ali a gente tem a narrativa da história de cada um deles dentro desses 3 capítulos. E já logo em seguida a gente leva para uma introdução de José e Maria. Maria já está grávida neste momento, Jesus está próximo do seu nascimento. Então ali a gente volta de novo para os 3 reis magos, eles recebem novamente o chamado de que Jesus nasceu e eles vão então até Jesus procurar ali, guiado pela estrela, achar Jesus Cristo. Nisso a gente também tem a presença de Herodes, toda aquela história que a gente já conhece. Ali é o prenúncio do livro, é como a gente começa o livro, é dessa forma. Então a gente já leva a entender, poxa, Jesus vai ter um papel muito importante aqui, a gente vai seguir essa narrativa. E aí o livro corta e joga você tempos para frente e a gente vai para Ben-Hur e Messala. Ali a gente tem o protagonista e o antagonista da história e a gente conhece um pouquinho mais sobre esses dois já logo nesse início. Ele traz essa união ali do como que era essa relação desses dois. Obviamente eles já se conheciam desde a infância, eram grandes amigos, porém Ben-Hur, que é o nosso protagonista, ele é judeu e Messala, ele segue para a vertente romana. E a gente sabe que existe um embate ali, a Judéia está dominada por Roma. E ali eles já estão um pouco mais crescidos, já estão passando dessa fase ali de criança para jovem, estão nessa transição ali. Aí você começa a ver os propósitos de vida de cada um voltado ali para o seu povo. Existe um atrito, obviamente, entre esses dois, eles não se concordam em alguns pontos, né? Messala já tem um ponto muito mais romano, como que eu comentei no começo do vídeo, de dominação, de riquezas, de mais brutalidade, e já Ben-Hur leva para uma outra, para uma parte completamente oposta. Ali nós também temos um diálogo entre a mãe de Ben-Hur e o Ben-Hur, é um diálogo muito bonito, muito emocionante dos dois, que é basicamente a chavinha que vira entre a criança e o jovem, né? Aquela dúvida do crescimento, e ali a gente tem a mãe ali intermediando isso e fica muito bonito essa cena. Neste momento, a gente tem a entrada de Valério Grato. Ele é um político romano, ele chega ali na Judéia. A Judéia está sendo dominada por Roma neste momento, então ele é hostilizado no momento que ele chega ali, com os guardas e tudo, passando pelo meio das cidades. E ali, Ben-Hur, ele não quer hostilizar, você percebe que ele não tem essa vocação, ele tem a curiosidade de entender o que está acontecendo, de ver o que está se passando ali. E um incidente, ele pisa numa telha, a telha se quebra, a telha estava ali meio quebrada e cai, e pela fada da conveniência atinge a cabeça de Valério Grato e quase mata o rapaz. Obviamente isso não fica barato e ali a gente vai desenrolar a história, onde a gente tem ali a prisão dos personagens, principalmente de Ben-Hur. Os guardas, eles entram na casa, todo mundo querendo saber quem é quem da família, quem que deve ser preso, ninguém sabe de nada, e entra o nosso amigo, nosso protagonista maravilhoso, Messala, e fala: essa é a mãe, essa é a irmã, essa fulana, essa ciclana, e esse foi o que te atingiu. Ele denuncia todo mundo. Ele faz essa traição com o seu amigo. Então ali a gente já tem um primeiro passo sobre traição. Ali, então, Ben-Hur é levado como escravo, a mãe e a irmã, que são a família viva que ele tem hoje, somem, são levadas, ele não sabe para onde, ele não sabe se estão vivas, se estão mortas, não sabe o que aconteceu com elas. A casa ela é fechada, os bens são confiscados, ali basicamente é um roubo, né? Totalmente, claramente foi feito um roubo ali naquela casa. E aí Ben-Hur, ele é levado e a gente vai para a primeira aparição de Jesus Cristo. Passando ali pelo deserto, caminhando ali
enquanto as pessoas seguem os seus camelos, enquanto todo mundo segue ali a cavalo e tudo mais, Ben-Hur está quase moribundo, sendo arrastado, com fome, com sede, praticamente está quase morrendo ali. E ali aparece José e Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para aquela cena e leva ali um cantil com água e dá de beber a água para Ben-Hur. Ali a gente tem a primeira aparição de alguém oferecendo algo para tomar. E nessa aparição a gente vê Jesus Cristo, que é uma semelhança à fé e à esperança ali que vai se desenrolar ao longo da história. Ben-Hur é levado então como escravo, ele passa a trabalhar numa galé, é uma embarcação da época, ele trabalha nos remos, é um trabalho cruel, é um trabalho onde a estimativa de vida é muito, muito baixa. Eles falam que não vive mais de 1 ano ali. Milagrosamente ele já estava há 3. Quando a história decorre ali, a gente descobre isso, ele já estava há 3 anos, milagrosamente. Ele tem aquela coisa de achar a mãe, de achar a irmã, ao mesmo tempo ele tem aquele ódio, aquela vingança que ele quer ter, começá-la, e ele tem esse duelo ali dentro dele. Ali a gente vai se desenrolar, a gente vai introduzir aí alguns personagens muito importantes também para a história. Prosseguindo a história, levando adiante, Ben-Hur, ele consegue sua liberdade, ele consegue ali ter dinheiro, ele se torna um filho adotivo de uma pessoa muito importante romana, ele consegue ali, basicamente pela fé e pela esperança, né, pelo milagre ali, ele acabou conseguindo se salvar e torna-se uma pessoa já com um pouco mais de dinheiro. Ali a gente começa a introduzir alguns personagens que vão ajudar Ben-Hur na sua batalha pela vingança, na sua busca pela família, na sua busca pelo ideal, pela liberdade da Judéia. E a gente encontra então um amigo muito importante do seu pai, na verdade era um servo, e ele acabou ainda ficando com um pouco daquele dinheiro que foi confiscado, ele conseguiu esconder as duras penas, tá? E ele conseguiu fazer uma quantidade de dinheiro muito importante. Ali Ben-Hur vai ter uma conversa com ele para tentar achar sua família, e ali a gente tem a apresentação da Esther, que é a filha desse amigo, o Simônides, acho que é isso, não, Simônides. E essa filha, ela oferece o segundo momento que a gente tem que oferecer uma bebida. Então, a Ben-Hur é a Esther, ela oferece uma taça ali para Ben-Hur, e ali a gente vê uma coisa chamada amor. Isso é uma menina muito pura, é uma menina que já se apaixona logo de cara por Ben-Hur, ela torce por ele, ela tem uma ideia muito diferente para ele, e ali a gente tem essa segunda bebida que é oferecida para ele. No decorrer da história, a gente também tem um encontro de Ben-Hur com Baltazar. Baltazar é um dos 3 reis magos, o único que ainda está vivo. E ele tem uma filha, a Iras. Ela vai ser a terceira personagem que vai lhe oferecer uma água, que vai lhe oferecer uma bebida. Na verdade, é o contrário, ela lhe oferece a taça, para ele encher, mas sem conteúdo para que ele beba. Ali a gente percebe a diferença, né? A gente tem Jesus Cristo oferecendo uma água, a gente tem a fé e a esperança. A gente tem ali a Esther oferecendo também uma taça, se não me engano é com vinho. Ali a gente tem também o amor. E ali a gente tem a Iras, é uma personagem peculiar para a história. Ela traz muito do que é a ganância. A Esther é muito também voltada para essa questão romana. Para Esther, desculpa, para Iras. E ali a coisa é um pouquinho diferente, né? Ela não oferece água, ela oferece a taça. Você se vira. A gente tem a ganância e a arrogância da Iras neste momento. Prosseguindo para a história, a gente vai ter cenas muito relevantes, que é a vingança, que é a corrida de bigas que ocorre ali. Ben-Hur tem parcialmente ali a sua vingança conquistada. Mais para frente, então, com esse encontro de Baltazar, ele descobre sobre Jesus Cristo, o rei dos judeus, e ali a gente tem uma divergência de opinião, onde Baltazar diz para ele é um rei de um mundo espiritual, não pertence ao nosso mundo mundano.
Já Ben-Hur tem uma ideia um pouco diferente, ele já acha que é um governador que vai libertar os judeus e tudo mais. Então ele quer reunir um exército, então, para já se preparar para este momento. Vamos ter um novo líder aqui na Terra e vamos nos livrar dos romanos e tal. E ali começa a saga de Ben-Hur, então, para conquistar ali um exército, para dominar e conseguir, então, sua vingança, já que ele tem um ódio muito grande por Roma, por tudo que aconteceu com a sua família, coisa que ele ainda não sabe o que aconteceu com elas, aconteceu com a mãe e com a irmã. Neste momento, a gente vai conseguir ver Ben-Hur se aproximando de Jesus Cristo em vários momentos, e cada vez que ele se aproxima de Jesus, alguma coisinha nele dentro muda. Uma fé vai crescendo, uma esperança vai crescendo e o ódio ali vai diminuindo. É muito gradativo e é muito interessante como isso vai sendo levado pela história e como a gente vai ver isso sendo reduzido. Conforme mais Jesus faz presença na vida ali de Ben-Hur, a gente vê esse sentimento ruim que ele tem dentro dele sendo reduzido. E no final da história é muito surpreendente. Obviamente a gente termina na crucificação de Jesus Cristo, mas como a história, o foco principal não é Jesus Cristo, a gente vai ter uma continuação ali para entender o que aconteceu com os personagens, principalmente o nosso personagem principal. Bom, a história a grosso modo é isso, tem muitas outras cenas que eu não contei, para não se estender também muito no vídeo. Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção quando forem ler, se interessarem em ler Ben-Hur, em algumas cenas. Essa cena das bebidas, que para mim foi uma cena muito relevante. As cenas das histórias que a Iras conta para o Ben-Hur durante o processo. Prestem também muita atenção nas aparições de Jesus, é muito importante também. A conversa que Ben-Hur teve com a sua mãe, aquela primeira conversa, também é uma conversa muito bonita, vale a pena vocês focarem. A corrida de bigas, embora a gente pense que o livro Ben-Hur ele vai ser um livro altamente ali de aventura, de ação o tempo todo, muito pelo contrário, ele é um livro reflexivo, ele não é um livro de muita aventura, tanto é que a corrida de bigas provavelmente vai ser um dos principais ali momentos de ação da história, um momento mais tenso. Eu lembro que quando eu tava lendo, eu tava devorando o livro mesmo, porque eu queria saber o que ia acontecer nessa corrida de bigas aí. De forma geral, ele é um livro muito mais para você refletir, muito mais denso do que propriamente de aventura o tempo todo, como faz parecer. Principalmente eu tive essa impressão quando eu li esse livro. Eu achei que ele seria um pouco mais voltado para essa parte, mas não foi, me surpreendeu. Gostei do livro, foi um livro excelente para começar. Tem muita coisa ainda mais para refletir ainda sobre esse livro, muita coisa que eu pensei, muita coisa que eu vi, que eu li nessa narrativa. É um livro sensacional que vocês precisam ali ter na estante ou no Kindle e desmanchar ali essas histórias. Vocês vão gostar, tenho certeza, é um livro maravilhoso. Eu fico por aqui, não deixa de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, ajudar o canal a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.